Fala galera, vamos acompanhar aí Galvão e amigos, que tem como convidado o goleiro Hugo Souza, que afirmou que sua ida para o Corinthians foi o casamento perfeito e admitiu que estava em um momento delicado na carreira antes de acertar com o time paulista. Vamos conferir aí a matéria. Tá o Corinthians, tá forte. A gente vem bem, a gente está bem confiante. Uma vitória no Clássico dá confiança para o elenco, dá confiança para o professor trabalhar também, para ele poder implantar as ideias dele. São ideias novas, a gente tem pouco tempo para treinar, mas a vitória ela sempre deixa um ambiente mais calmo para que a gente possa desenvolver melhor nosso trabalho. Então, acredito que a gente vem trabalhando forte para que essas vitórias possam vir consecutivamente e o ambiente continuar da melhor forma para que o professor Dorival tenha a maior paz possível para cada vez mais implantando ali as ideias dele. Eu tenho muita curiosidade de liberar para todo mundo. Na segunda-feira passada, foi segunda-feira passada, né, que nós colocamos uma gravação dele aqui. Alô, produção? Foi segunda-feira passada, né? De quem? Você tava brabo, cara, você tava cobrando. Ah, sim. Você tava cobrando o time, você tava cobrando o pênalti, você tava cobrando tudo ali. E eu disse aqui, além de ser um grande goleiro, aos 26 anos tem uma personalidade fortíssima. E fala muitíssimo bem, parabéns. Obrigado. Fala muitíssimo bem. Como é que foi o vestiário depois daquela entrevista que você deu? Não, na verdade, eu sou um cara muito verdadeiro comigo, com os meus sentimentos, tanto dentro da minha casa com a minha família e também dentro do clube. E eu fiz aquilo aí porque confio nos meus jogadores, no meu clube, no meu estava precisando, atletas. né? A gente precisava, eu precisava. E eu confio em todo mundo ali, todo mundo confia em mim. A gente tem uma relação muito boa, uma relação que é de família. E a família, quando as coisas não vão bem, a gente precisa cobrar. E não é porque eu falei que eu não estou dentro daquele contexto. Claro, você falou isso, inclusive, na entrevista. Eu estou dentro desse contexto, eu sou o primeiro a me cobrar. Então, espero que... Bom, depois lá foram 2 vitórias. Mas eu sei muito bem o que eu falei, sei que não ofendi ninguém, sei que foi uma cobrança de um atleta que quer vencer, que quer o melhor para o elenco. E eu tenho certeza que todo mundo viu dessa forma. E todo mundo viu assim. Gente, fiquem à vontade. Posso? Nós estamos preparando aqui para botar um trechinho. Mas pode, Casa, depois a gente coloca. Eu queria falar com ele o seguinte, eu acho ele um ótimo goleiro. Você salvou o Corinthians ano passado, porque aquela fase ruim, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, você era massacrado e o Corinthians conseguia ganhar, empatar jogos, você fazia defesas espetaculares. Nos últimos 9 jogos, tudo começou a funcionar, o Roberto fazendo gol, o Memphis, o Garro, mas a parte pesada mesmo, se você segurou a onda. E, para minha visão, além de ser um grande goleiro, você entendeu rapidamente o que é o Corinthians, qual é a necessidade de jogar no Corinthians, quais são as necessidades que a torcida espera no jogador do Corinthians. Eu nasci lá, eu cheguei lá com 8 anos de idade. E na minha época, o Corinthians estava 23 anos sem ganhar título. Então você chegava ali, mesmo com 8 anos de idade, você já ia aprendendo e aquilo ia pegando em você a raça, a disputa, a necessidade. Como que você conseguiu isso tão rapidamente? Você precisava disso? E você entendeu que o Corinthians também precisava disso, casou as necessidades? Porque a minha impressão é essa, porque você teve aquele problema do Flamengo, foi embora, um time fraco em Portugal, aí veio para o Corinthians, você veio para dar a volta por cima. E o Corinthians precisa desse tipo de perfil. Como é que foi esse entendimento, cara? Eu costumo dizer que foi o casamento perfeito, né? Porque eu vim no momento da minha carreira que eu saí de um altos e baixos, né? No Flamengo, onde eu precisava sair para jogar e um clube de Portugal, que foi o Chaves, me abriu as portas e eu precisava jogar, independente da situação que fosse. Eu tinha 23 anos, 23 ia fazer 24 anos e eu precisava jogar de qualquer forma. Então, eu entendi aquele momento que eu precisava dar 2 passos para trás para que em algum momento eu pudesse voltar se Deus quiser, um clube grande, uma realidade maior no futebol. E entendi, trabalhei muito a minha cabeça, então agradeço muito as pessoas que me ajudaram, a minha família e um cara chato que me cobra bastante, que é o meu mentor, que está até aqui comigo hoje. Então, o cara que me ajudou muito a entender o que eu precisava. Pode falar quem é. É o Vitor Aguiar, ele tá ali. Cadê ele? Cadê ele? Ali, sentado ali. Vai lá, mostra ele ali, sentadinho ali, ó. Ali. Dá um sorriso aí. Cadê, gente?
Aí, pronto. Bom, bacana. aproveitando Aí. que você citou o Vitor, né, mentor, etc., então aquele papo cabeça, psicólogo, ele falou muito sobre, olha, você vai substituir o Cássio. Teve muito esse papo sobre o peso de substituir o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, O para Cássio um não era dos só o maiores. goleiro, era uma história, né? Não, uma história toda, para um dos, talvez o melhor, talvez até o maior ídolo. Se discute lá, título, Marcelinho e outros, mas enfim, é o Cássio, gigante. Teve muito papo com o Vitor sobre essa questão. Na verdade... Passou meio batido, não, eu vou lá e vou encarar a parada. Bom, na verdade, até linkando uma resposta com a outra, mas eu entendi que ali era a oportunidade que eu precisava, né? Corinthians era a oportunidade que eu precisava. Voltar a um cenário gigante no futebol, poder mostrar meu futebol, poder mostrar o quanto que eu tinha evoluído como atleta, como pessoa. E dentro disso tudo, eu trabalhei a minha cabeça para construir a minha história. Porque eu sabia que se eu colocasse esse peso em cima de mim, de ter que substituir o maior ídolo da história do clube, eu estaria trazendo um peso para mim desnecessário. Então, trabalho a minha mente para que eu possa construir a minha história, respeitando a de todos que passaram aqui e construindo a minha cada passo a passo. Bacana você falar da história, o Ricardo Rocha vai falar, que ele já levantou da dia ali, mas eu queria chamar para um dos nossos telões, que está ali bem atrás dos quatro aqui. Do Mauro, do Casa de um lado, do Falcão e do Ricardo do outro. Estou esperando que estou mostrando. Agora, tá aí, ó. Maior pegadores de pênalti do Corinthians. O Cássio tem 32 defesas e 712 jogos. O Ronaldo tem 27 defesas. Ronaldão tá, vai programa aqui, junto com a Renata, todos os dias, aqui na Band. Ronaldo, 27 defesas e 602 jogos. O Gilmar tem 11 defesas e 395. Não, esse Gilmar que eu estou falando não é o Gilmar, campeão do mundo em 94, junto com você. Estou falando de Gilmar dos Santos Neves. Exatamente. Gilmar, Antes de ir pro que Santos. tinha ele ali, tinha defesa, tinha defesa, aí, me ajuda, Lima, Mauro, Calvé. Lá no Santos. O Santos. Do meio-campo, o meio-campo era muito fácil. Era o Zito. Mengalvio. Aí depois vinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E naquela época se falava os cinco da frente. O Gilmar, então, em 395 jogos, 11 defesas. O Dida, 7 defesas em 94 jogos. E o Hugo está com 7 defesas em 58. Mas são 7. Mas são 58 jogos, cara. É ótimo. O Cássio jogou 712. O Ronaldo jogou 602. Amanhã o Ronaldo vai falar, eu pegar a perna, aquele jeitão dele. Tocador de rock. Lembra de tocando rock pra nós? Claro. Na Lá sua em estreia? Criciúma. Lá em Criciúma? A estreia do Casa, Criciúma e Corinthians. Vambora, toque, siga o seu, o Ricardo tinha falado, o Falcão já tá esperando ali. Eu vou no que Casa falou. Você inicia no Flamengo, né? Uma coisa, você achou injusta a tua saída do Flamengo? Você precisava sair, por quê? Isso que o Casa falou é importante, você era um garoto. E houve algumas empolgações, compra de carro, aquela coisa toda. Ele ri, né? Você sabe o que é que eu estou falando. Eu te pergunto, aquele momento é de um garoto, né? Que viu muitas coisas na vida de uma hora para outra, é titular do Flamengo. E a tua ida para a Europa, o que mudou? Porque você voltou outro cara nas declarações. Como é o nome do teu... O Vitor. O Vitor foi importante nessa transformação. Você está outro cara. É claro que a vida te ensina com o tempo, mas eu vejo outro garoto. Com certeza, né? Eu não acho que tenha sido injusta a minha saída, não acho que tenha sido... eu não vejo dessa forma, eu vejo que foi necessário eu passar pelo que eu passei, foi necessário eu passar por aquele processo para que eu pudesse me tornar quem eu me tornei hoje e quem eu vá me tornar mais para frente. E tudo é aprendizado, e aquilo ali foi um aprendizado para mim. E Portugal foi um aprendizado maior ainda, porque eu saí de uma realidade muito grande, que era o Flamengo, para uma realidade que era totalmente fora de um contexto que eu nunca tinha visto, né, no futebol. E eu tive que me adaptar a essa realidade. E aí foi a hora que entrou o Vitor, que eu falei, cara, minha cabeça tá pifando, não estou conseguindo entender a realidade que eu estou vivendo aqui, então eu preciso de ajuda. E aí a gente começou a trabalhar muito, começamos a entender quais eram os pontos a ser melhorados, quais eram os pontos a serem estudados, avaliados, e graças a Deus a gente evoluiu bastante, ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir. A gente vive uma evolução constante, mas eu sou grato a Deus por ter me aberto os olhos num momento importante da minha carreira, porque logo depois surge o Corinthians,
E se eu não tivesse preparado, com certeza não estaria aqui hoje. Então acho que isso foi muito importante para mim. Paulo Roberto Falcão, depois do Falcão nós vamos falar do Palmeiras, que o Palmeiras é o Você líder, sai né? de um Ele time participa com a com gente. muita massa, Flamengo, e vai para o Corinthians também, uma torcida maravilhosa como a do Flamengo. Eu tive um goleiro no esporte, o Magrão, que era um dos maiores pegadores de pênalti. Eu ia conversando com ele, como é que tu sabe como é que ela vai bater? E ele me deu uma explicação como é que se pega pênalti. Se o cara correr assim, joga lá, se ele fazer assim, se ele chegar... Ele me deu uma explicação que eu queria que tu falasse. Qual é a técnica para pegar pênalti? Eu estudo bastante, né? No Corinthians a gente tem uma equipe de análise muito qualificada. Então, eu procuro ouvir o que eles têm para me passar. Tem muita informação, eles estudam bastante, jogador por jogador, tenta achar padrão de corrida, padrão de alguma forma, para me ajudar. E então eu procuro ouvir eles, acatar a opinião deles. E na maioria das vezes deram certo, desses 7 pênaltis aí defendidos. Na maioria das vezes foram informações e a minoria foi um pouco de feeling ali da hora. A tentar escolher o canto, da forma que o jogador está correndo, do jeito que ele está, o corpo dele, talvez ele um pouco mais inseguro e tudo mais. Falar, corpo e tal. Então, são detalhes que às vezes o jogador mostra que está inseguro, ou que ele está muito confiante, ou se ele tem um canto certo, a gente talvez estude aquilo. Hoje, a minha maior técnica é o estudo. Então, Antes de você mudar de assunto, coisa. o Galvão, só ficar nos pênaltis, você vai mudar de assunto. A média deles, de todos os números ali, é a maior, tá? Ronaldo, nosso amigo, a média dá 12% ali. Agora, óbvio que tem a importância dos pênaltis, né? O Cássio pegou pênaltis importantíssimos. Vai classificar ou não vai? Ele agora no Campeonato Paulista, o Palmeiras ia lá empatar. Este é o... Porque às vezes você pega um pênalti num jogo de 3-0 e passa meio batido. Agora, o goleiro tem que pegar pênalti importante, decisivo, né, Hugo? Quero fazer uma pergunta a você, que eu faço a todos os goleiros. O maior pegador de pênalti que eu vi, me falou na negócio, eu vou matar na hora. O argentino que pegou o pênalti na semifinal contra a Itália, o Goicoechea. Lá pegava pênalti, que era uma coisa, e pegou o pênalti da vida dele na semifinal da Copa do Mundo, na Itália, contra a Itália, lá em Nápoles, e depois no estado de São Paulo, e depois ele foi para a final. Ele me disse uma coisa, porque antes a gente falava assim, na narração, o goleiro não saiu nem na foto, porque o goleiro caiu de um lado, a bola ia para o outro. Aí, quando você sai antes, o jogador fica esperando para o goleiro sair. Ele me disse assim, eu não saio para lugar nenhum. E pego todo o pênalti que não for muito bem batido. Com o seu tamanho, a sua velocidade, se você parar ali, cara, se o cara não bater muito bem, você chegar na bola. Você tem grande chance de chegar na bola. E os goleiros tentam sair antes. Por que tentam sair antes? Na verdade é porque é difícil, né? A bola é rápida, a batida é rápida, é uma distância bem curta. Fosse mole, não precisava ser você lá, né? É bem difícil. Então, assim, depende muito da corrida do jogador. Tem jogador que espera a nossa ação para ele definir. E quando a gente pega um jogador que espera a nossa ação, aí é necessário que a gente fique parado ali esperando. O pênalti que você pegou na decisão do Palmeiras, você foi atrás da bola, você não saiu antes. Não, foi... Eu tinha um estudo ali. Olha lá, saiu junto, ó. Ele já estava com a cara virada para lá, você saiu junto com a bola. Eu sabia que ali. Você já tomou pênalti de cavadinha? Hã? Você já tomou pênalti de cavadinha? Em jogo não. Em jogo não, só no treino lá? Porque esse tamanho todo ele volta, cara. Não, eu quero Dá saber tempo se de o Memphis voltar. já treinou cavadinha contra ele, por exemplo. Já treinou. E fez? E fez. Pois é. E ele fazia ou você pegava? Ele fazia. Ele fez no momento que eu não esperava, na verdade, que ele sempre batia nos treinos fortes, ali depois ele foi e ele já cavou em todos os goleiros lá do time. Olha lá, tá vendo? Vamos fazer o seguinte. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, está convocado para a pré-lista de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, para os jogos contra Equador, 5 de junho, em Guayaquil, e Paraguai, 10 de junho, na Neoquímica Arena, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. No sábado, a CBF comunicou os clubes solicitando a liberação dos jogadores presentes na pré-lista. A convocação final com os 23 nomes será divulgada pelo treinador italiano no dia 26, no Rio de Janeiro. Além de Hugo Souza, os jogadores do Flamengo, Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Oscar do São Paulo e Neymar dos Santos,
estão entre os pré-convocados daqueles que atuam no futebol brasileiro. Por exigência da FIFA, a CBF deve solicitar a liberação dos clubes 15 dias antes da apresentação, marcada para 2 de junho. Assim, no sábado, a entidade máxima do futebol brasileiro avisou os pré-convocados. Carlo Ancelotti definiu a pré-lista em reuniões com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, durante a semana em Madrid. A relação conta com cerca de 50 nomes para ser reduzida aos 23 finais, justamente na data de apresentação do treinador.